Oi gente, eu sou a Glau do Ateliê da Glau e esse é um canal de costura criativa. Gente, no vídeo do canal de hoje a gente vai fazer uma peça que eu mostrei essa semana lá no Instagram e vários de vocês me pediram para gravar o passo a passo, que foi essa bolsinha manicure. Gente, ela é bem tranquila de fazer, colocamos um vivo aqui para dar uma estruturada, personalizada, alça para carregar. Dentro ela tem um bolsinho interno com tela e é toda com material impermeável. É uma peça bem legal e bem tranquila de fazer. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like e já compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Agora vamos costurar. Gente, então, tô aqui com todas as partes, né, da nossa frasqueira para unhas cortada, tá? E eu vou passar para vocês agora a lista de materiais que a gente vai precisar, tá? Para forrar, eu vou usar Bagum. É um material impermeável, ó, que é um material que a gente usa também para colocar nos trocadores de bebê, farmacinha, É um material impermeável que ele não é muito duro, ó, ele é bem molenguinho assim e ele é legal pra forrar coisas que a gente não quer, né? Que nesse caso aqui, se vazar um esmalte, uma acetona, alguma coisa assim, não passe pro tecido, tá? Então, vou usar Bagum, mas você pode estar usando um forro normal ou até um outro material também impermeável que você encontrar aí na sua cidade, tá? Na minha frasqueira, gente, eu vou colocar também vivo, tá? Ó, vivo pronto desse plástico, tá? Eu vou colocar na minha frasqueirinha. Você pode fazer o vivo em casa com cordão e com o próprio tecido, ou também pode não colocar o vivo, não tem problema. Eu vou colocar porque o vivo, gente, ele dá um acabamento bonito e ele deixa a peça mais estruturada, ela fica mais em pezinha, mais durinha, tá? E como a minha cliente quer bem estruturada, eu vou pôr o vivo, tá? Vocês vão precisar também, para fazer um bolsinho interno, um pedacinho de tela vôlei, ó. A minha aqui tem 10 de altura por 30 centímetros de comprimento, tá? Ó, 30 por 10. Pro corpo da nossa peça, vão ser 2 partes no tecido principal da sua escolha, tá? O meu aqui já tá na manta, ó, gente, até aproveitei aqui porque eu usei R2 e eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade R2 tá bem cara, então eu tô aproveitando, gente, ó, todo o material que puder. Então, eu até fiz uma emendinha aqui, ó, que a R2 aqui na minha cidade, gente, tá quase R$30 o metro. Tem alguns lugares até que tá mais de 30. Então, a gente tá procurando aproveitar bem os materiais, tá? Então, são 2 partes, tá? De 28 de comprimento, 28 aqui a largura, desculpa, e 18 de altura, tá? 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta eu usei R2. Pode ser R1, pode ser jade, pode ser nylon dublado, mas eu usei R2 que eu quero que ela fique bem firme, bem durinha, tá? Pro fole de baixo, gente, uma vez no tecido principal de fora e uma vez na manta. O meu também já tá estruturado e também foi, ó, bem aproveitadinho essa R2, tá, gente, ó? Uma dica bem legal que eu vou dar pra vocês, tá? Quando for, gente, aproveitar assim, ó, partes de manta, usem tecidos de tons escuros, como aqui o meu fundo, que é um cinza escuro, e estampados, tá? E usem em partes que vocês não vão bordar. Porque quando o tecido é claro, conforme a posição da peça, aparece aqui, ó, que a manta tá emendada. E pode tirar um pouco da beleza da sua peça, tá? Então, quando quiser reaproveitar a manta,
né, que for fazer assim, ó, emendinhas como eu fiz ali, que até deixa a peça bem estruturada, é bom usar em tecidos, ó, que não vai aparecer a emenda no tecido, tá vendo? Ó, se fosse um tecido claro aqui, um rosa bebê, azul bebê branco, apareceria, tá, gente? O fole de baixo, a parte do fundo, ele tem 48 por 12 de largura, tá? A parte do zíper, gente, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta, o meu também já tá estruturado. A parte aqui do zíper eu tô usando R1, só usei R2 pra parte de frente, costas e o fundo. A parte de cima eu tô usando R1, pode ser uma fibra mais fina, mais molinha em cima, não tem problema, tá? Eu sempre faço isso. 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta e 2 vezes, gente, num forro de tecido, tá? Por que isso? Eu só vou pôr o bagum, o forro bagum, no fundo e na frente, nas costas. A parte de cima, onde vai ficar o zíper, eu vou pôr forro de tecido, tá? Porque, gente, a parte de cima é muito difícil virar, vazar, alguma coisa que vá sujar. Então, como fica mais fácil para pôr o zíper e fazer um bom acabamento com uma fibra mais molinha como R1 e o tecido, é isso que eu sempre faço no fole de cima, tá? Mas fica a critério de vocês. Se quiserem usar o bagum e R2 aqui, também não tem problema. Só vai ficar mais grosseiro para costurar e não tem necessidade de usar esse material para a parte do fole de cima, porque a bolsa o que vai dar uma boa estrutura para ela é a frente, as costas e o fundo. A parte de cima, onde vai ficar o zíper, pode ser mais maleável, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, cortei aqui uma vez na manta, uma vez, 2 vezes na manta, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro, tá? A medida do fole de cima, 39 por 5,5, tá? Então, a parte do fole de baixo tem 12 de largura. E juntando esses dois, 5,5 com 5,5 vai dar 11. Esse 1 centímetro que tá faltando é o zíper que vai estar aqui no meio. Aí vai fechar os 12 do fole de baixo, tá? Só para vocês entenderem a diferença nas medidas e até para quando vocês forem fazer uma bolsinha dessa, para conseguir ajustar os tamanhos, vocês já vão conseguir entender como que a gente faz para montar. Ah, porque a cliente me mandou a medida e eu não faço nem ideia de como que faz. Então, quando eu gravo os vídeos, eu sempre procuro dar as dicas assim, de como que eu chego a essa conclusão das medidas, para vocês conseguirem entender e conseguirem estar reproduzindo aí, de repente, a peça na medida que vocês precisam, tá? Então, ó, 5,5 e 5,5 aqui vai dar 11 e o 1 centímetro aqui do meio do zíper vai dar 12 para fechar com os 12 centímetros do fole de baixo, tá, gente? Feito isso, estruturou na manta, né? A gente vai precisar também de 2 vezes manta R1, eu usei aqui, até tá emendadinha também, gente, ó, tá? Manta R1, 40 centímetros por 2,5. 2 vezes no tecidinho aqui que combine com o fundo, eu coloquei um poá pink, ó, tá? 2 vezes na manta, de 40 por 2,5 e 2 vezes no tecidinho. Pega esse tecidinho e estrutura na manta, ó, eu já fiz aqui pra vocês verem, tá? E vão cortar 2 vezes de 40 por 10, que é esse que tá aqui fora, que a gente vai fazer a alça. Eu já comecei a preparar aqui, ó, pra adiantar, né? Mas eu fiz só uma parte que eu quero... Essa aqui eu não fiz nada, que eu quero fazer junto com vocês no vídeo pra todo mundo aprender. Vai ser aquela alça, gente, que fica assim, ó. Ó. Ó, que vai ter esse acabamento aqui, ó, que vai ficar assim, ó. Tá? Eu já mostrei aqui em outros vídeos e vou ensinar hoje de novo, tá?
Amores, um zíper também, tá? De 40 centímetros, 41, tá? Cursor e viés para fazer o acabamento interno, tá? Para fazer o acabamento interno mais tranquilamente, eu vou usar o viés Boneon, tá, gente? Ó, que é esse viés aqui, ó, que já tem aquele vinco aqui no meio, ó, tá? E que ele não tem as dobrinhas, ó, ele já é acabamento, é tipo um viés de gorgurão, gente, tá? Ele é mais tranquilo para fazer acabamentos assim internos em fole. Mas se não tem, pode usar aquele outro viés pronto, não tem problema. E quem não quiser fazer esse modelo de alça, pode também estar utilizando alça pronta assim, ó, tá? Não tem problema nenhum também, eu já usei para fazer essas bolsinhas assim, já forrei essa alça, já fiz esse acabamento aqui nessa alça aqui, já coloquei só a alça sem fazer acabamento, até, ó, eu tenho várias cores, ó. Tenho branca, vermelha, ó, a rosa também tá bem bonita, tenho azul marinho, tenho cru de algodão, tenho várias cores, porque às vezes quando a cliente não quer, né, gastar aquela alça ali, é uma alça de nylon que ela fica mais em conta, tá, gente? É sempre bom ter as opções de um material, né, de fazer assim, né, o artesanal, ou de usar ali a alça pronta, também não tem problema nenhum, tá? Fica aí a critério da sua cliente o que ela preferir, tá? Gente, a primeira parte que eu vou fazer aqui, primeira parte que vocês vão fazer aí é estruturar todos os tecidos da manta, tá? Então, vai pro ferro, corta tudo nas medidas, estrutura na manta. Aí você vai vir com aquela reguinha de arredondar ou com, né, o gabarito que você tem aí para arredondar. Quem não tem, gente, a reguinha, pode fazer o gabarito no papelão. Pega uma xícara, corta o papelãozinho quadrado, né? Marca o canto com uma xícara, corta arredondado e fica pronto o gabarito para usar aqui. Não precisa comprar régua, tá, gente? Pode estar fazendo o gabarito de papelão. Ó, eu tenho aqui, ó, sempre perto de mim o gabarito, ó, de 1, 2 e 3 centímetros, para quando eu vou dobrar alguma barrinha, eu ter aqui pronto. E o meu é de papelão, gente, ó, tá? Então, não tem a régua, não tem loja de aviamento perto de onde você mora, não tem acesso, ou às vezes, né, tá investindo em outras coisas, não quer gastar com isso agora, faz o gabarito de papelão, com pires, com uma caneca, com o que você tiver, que a ponta ficar, ó, assim arredondada, e pode estar usando como gabarito para arredondar sempre as pontas do que você precisar, tá? Então, ó, estruturou todas as partes na manta com ferro. Refilou tudo, né? As pontas. Eu já passei aqui em volta, ó, uma costurinha de segurança. Eu vou pra bordadeira para personalizar, tá? Vou bordar essa parte aqui com o nome da minha cliente e já volto pra gente iniciar a montagem da peça. Gente, a máquina fez a primeira marcação ali, ó. Eu coloquei na matriz até um esmaltezinho, coloquei lá também um alicate, ó. E a gente fez aqui, ó, a primeira marcação, né? Coloquei um tecidinho rosa. E aqui, gente, ó, vou dar uma outra dica pra vocês. Coloquei aqui nesse tecidinho rosa uma entretela de tecido, aquelas entretelas de gola de camisa, sabe? Ó, ela tem uma colinha, tá? Ó, então ela fica bem presinha aqui onde tá passadinho, ó, tá? E aí, ela não deixa aparecer tanto o fundo do tecido aqui no bordado, ó. Se eu não, ó, ainda aparece um pouquinho, mas se eu não tivesse colocado essa entretela, gente, apareceria muito mais a estampa do desenho aqui no tecido, a estampa do tecido, no caso, aqui no fundo do bordado, tá? Então, uma dica que eu dou pra vocês, ó, é forrar aqui esse tecidinho que vai ser a nossa tag com uma entretela, tá? Ó, tá duplinho aqui, tá vendo? Ó, esse lado aqui tá bem coladinho, ó, que pegou bem com o ferro, tá? E aí, agora a gente tá fazendo a segunda marcação, ó, dessa tag, tá? Pra iniciar aí o bordado do nome, pra com a peça personalizada, peça já bordada, a gente começar a montagem, tá?
Amores, finalizado aqui, ó, a parte do bordado, tá? Peça personalizada. A gente vai reservar e vamos iniciar montando as alças, o zíper e o fole, tá? Então, e o bolso, aquele que a gente vai pôr interno, tá? Então, ó, primeira parte que eu vou fazer aqui pra vocês verem vai ser a nossa alça que eu já vou deixar pronta, tá? Estruturou aqueles 2,5 no 2,5 da manta, você vai pegar o tecido frente com frente e vai pôr assim, ó, bem aqui na ponta, ó, bem certinho, e vai fazer uma costura aqui, um pé de máquina, tá? Se o seu pé de máquina for aquele mais estreitinho, pode fazer um pouquinho maior, tá? Pode ser aquele pé de máquina de um pouquinho mais de meio centímetro, 0,75 ou até 1, tá? Se for aquele bem estreitinho, aí vocês fazem um pouquinho mais que um pé de máquina, tá? Feito isso, você vai abrir o tecido pra cá e vai passar aqui com o ferro. Gente, ó, passadinho aqui com o ferro, você vai pegar esse outro lado, ó, frente, né, ó, avesso, né, com o avesso pra cima, você vai dobrar aqui, ó, 1,5 centímetro mais ou menos, tá? Mas, ó, virando a peça assim, 1,5 centímetro dobrado e vira pra cá, tá? Ah, Glá, o meu ficou largo, poderia ser um pouquinho menor, não tem problema. Dobra um pouco mais que 1 centímetro, dobra 2, tá? Ou pode até cortar essa parte aqui um pouco menor. É que como eu não gosto da tira larga e, desculpa, gente, não gosto da tira fina ou molenga, eu prefiro cortar um pouquinho maior e dobrar o tecido, que também vai dar uma estruturada nessa alça, tá? Eu vou vincar no ferro e já volto pra mostrar pra vocês. Amores, vinquei lá no ferro e eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. 1,5 centímetro eu vinquei a minha alça, tá? Ó, aí dobrei pra cá, passei e prendi com um grampinho, tá? Agora deixa eu explicar pra vocês o que é o segredo da beleza dessa alça, tá? E por que não dá pra dizer exatamente com quanto que você vai dobrar e vincar isso aqui com ferro, tá? Ah, igual, como que eu vou saber se é 2, se é 1,5? Gente, vai depender do seu pé de máquina na hora que você fez a primeira costura aqui, ó. Tá? Por quê? Porque conforme a largura que ficou aqui, ó, do seu pé de máquina, é o tanto que você vai dobrar aqui desse lado, ó. Tá vendo que aqui e aqui, ó, esse que já está costurado e o que eu dobrei pra cá, que eu vou costurar agora, eles são a mesma largura? Essa é que é a beleza da alça. Essa alça não poderia ter sido dobrado menos aqui e vir mais assim até o meio, ó. Olha que feio que ficaria, ó, se ela fosse assim, um lado mais largo e um lado mais estreito. Olha que feio, como fica mal o acabamento. Então, ó, elas têm que ter a mesma largura. Então, não tem como eu dar a medida exata, sendo que eu não sei qual a largura do seu calcador aqui, ó. Por exemplo, esse meu calcador aqui é uma largura, mas ó, eu tenho um outro calcador aqui que ele é um pouco mais largo, e eu tenho vários outros, gente, com outras espessuras, ó. Ó, esse de ferrinho, ó, ele é um pouco mais larguinho que aquele que tá ali na máquina, e eu tenho olha só, esse aqui, ó. Ó, vão dizer, ai, calcador de zíper, não é, gente, olha só, é 2 pezinhos, olha aqui, ó, a minha unha tá aqui no meio, ó. Olha ali, o furinho da agulha tá ali, ó. Não sei se vai dar pra enxergar direito. Mas, ó, olha só. Não é um pezinho só pra zíper, é 2, tá vendo? É um calcador bem estreito, é menos de meio centímetro. É aquele de 2 milímetros, 3 milímetros, sei lá. Então, conforme o calcador da máquina que você estiver usando, a distância que você fez aquela primeira costura para prender o tecido aqui na tirinha da manta e do tecidinho do meio, é que você vai fazer a vira aqui, ó, tá? Então, para os dois lados ficarem iguais e ficar um bom acabamento.
Feito isso, chegou aqui nessa parte, você vai passar uma costura aqui para prender esse que tá aberto e depois uma costura aqui para fazer o acabamento do outro. Então, vamos lá. Gente, isso que eu tô falando pra vocês aqui, essa dica da alça, é muito importante. Quando vai fazer uma bolsinha, uma nécessaire com alça do lado, que também dá pra fazer com essa alça aqui, uma box, qualquer outra peça que você for fazer com esse detalhe, é importante cuidar aqui com as medidas pra ficar uma coisa bem feita, bem acabada, tá? Pra ficar bem legal. Ó, peguei duas peças que eu tenho pronta aqui no ateliê para mostrar para vocês onde mais você poderia usar essa alça. Aqui é uma nécessaire box. Olha só, coloquei a alça de pegar aqui do ladinho, ó, para carregar assim e olha só, é a mesmo efeito, gente, olha só. Tá? E aqui na bolsa da professora, ó, aqui na bolsa, ó, é o mesmo efeito também, ó, só que a alça um pouco mais larga, né, porque a bolsa para ficar mais volume, mais bonita, mas é o mesmo efeito, ó. Então, você pode usar esse modelo de alça para várias peças aí que você faz. Então, é bom caprichar para ficar bem bonito, sabe? Quem não gosta de usar alça pronta e guarda as tiras que sobram da R1, você pode estar fazendo alças assim, ó, para utilizar nas suas peças. Então, vamos continuar, ó. Já fiz aqui a primeira costura, prendi, agora eu vou fazer o acabamento do outro lado. Gente, desculpa mostrar aí a outra peça ali no meio do vídeo, mas é só pra dar a dica pra vocês aí da alça, que fica bem bonito, ó, bem bonito mesmo, e você pode estar utilizando em várias peças, tá? Ó, a gente vai fazer a mesma coisa na outra alça, tá? Costura mais na pontinha que você conseguir, tá? O mais na pontinha do tecido cinza aqui, ó, que eu tô conseguindo costurar. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Olha só, bem na pontinha, ó, pra ficar um acabamento bem bonito. Simétricas, tá? A próxima parte agora, gente, é a parte do bolso interno que a gente vai fazer. Então, vou pegar as partes pra gente começar a montar. Gente, o bagum que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, pra cortar, né, a parte do forro, ó, frente, costas e o fole de baixo, tá? Então, ó, cortei já aqui o da frente, né, vou reservar e cortei o de trás, tá? E tô aqui agora com o meu forro, as costas da minha nécessaire, a telinha que vai ser o bolsinho e um pedacinho de viés pra gente fazer o acabamento aí nessa telinha, tá? Eu vou fazer o acabamento com um viés boneon, tá, gente? Então, deixa eu colocar ele aqui em cima que desenrolou tudo o rolinho. Pronto. Primeira parte, isso é bem tranquilo de fazer, tá, gente? A primeira parte aqui, deixa eu pegar meu viés, deixa eu achar a ponta, gente, que desenrolou tudo. Ó, pronto. Depois eu enrolo. Ó, a primeira parte é fazer um acabamento com viés aqui nessa telinha, tá? Pode ser viés pronto, você pode cortar uma tirinha, fazer viés do próprio tecido, tá? Eu sempre dou mais de uma opção, que é pra vocês não... Ai, viés boneon, não tem, então eu não vou fazer a peça. Não tem desculpa pra não fazer a peça, tá? Pode usar outro material. Seguindo o passo a passo nosso aqui, você pode usar o material que você tem em casa pra fazer essa nécessaire, tá? Ó, passei o viés aqui em cima de acabamento. Esse bolso é muito simples, tá, gente? Bem simplinho mesmo, tá? Esse bolsinho, na verdade, é um bolsinho só pra quê? Pra colocar aqui alicate, lixa, palito, coisas que ela não vai querer que fique solta dentro da bolsinha, dentro da frasqueira, junto com os esmaltes, acetona, algodão, sabe? Então, são coisas que não vão fazer volume, ela só vai colocar aqui dentro desse bolsinho com tela para não se perder, tá? Então, você vai agora prender esse bolsinho com tela aqui na parte do forro, tá? Lembrando que ele não tá fixado nas costas ainda, as costas estão aqui, ó, aqui é só o forro e a tela, tá?
Ó, fiz uma costurinha na parte de baixo, vou fazer uma costurinha aqui na lateral e vou fazer uma outra costurinha aqui na lateral. Agora, esse bolsinho tá presinho aqui no bagum, ó, tá? Vou pegar uma tesoura, tá aqui, vou refilar junto já aqui com o nosso bagum, ó, vou dar uma refilada nessa telinha, pra já deixar ela do tamanho certinho, que eu não tinha cortado ela arredondada. Pronto. Ó, e vai ficar assim, tá? Agora, você vai pegar a parte das costas da sua peça, vai marcar o meio, né? Pra quem gosta de pôr aqui nessa posição onde eu vou mostrar, tá? Não é obrigatório. Mas agora aqui eu tô marcando o meio das costas pra aplicar a minha etiqueta, tá? Ó, então marquei o meio da minha peça, eu venho com a minha etiqueta e vou aplicar aqui pra marcar a minha peça com o meu nome e o meu contato, tá? Gente, eu já mostrei pra vocês aqui em vários vídeos, tá? Quem faz essas etiquetas maravilhosas pra mim é a Adri, lá da Igma Etiquetas, tá? Ó, eu coloquei aqui o nome do meu ateliê e o meu contato do WhatsApp, tá? Eu sempre indico que vocês coloquem o WhatsApp de vocês na etiqueta, porque se essa peça for um presente para alguém, a pessoa que receber vai ter o seu contato. Ela não vai procurar Instagram, às vezes tem mais de um ateliê da Glau, mais de um ateliê da Flor, mais um ateliê da Margarida, mais um ateliê de arte, mais um... Entendeu? Às vezes tem 2, 3 ateliês, ela não vai saber qual é o seu. Então, põe o seu contato do WhatsApp. Hoje em dia, muitas pessoas não têm Instagram, mas tem. Todo mundo tem um WhatsApp para se comunicar com a família, com os amigos, com o trabalho. Então, coloca o seu contato do WhatsApp, que é uma dica super importante isso para as pessoas que vão receber a sua peça te encontrar, tá? Essas etiquetas de sintético maravilhosas são lá da Igma Etiquetas. É uma empresa aqui do sul de Santa Catarina, mas eles enviam para todo o Brasil. E o ateliê da Glau tem um cupom de desconto, temos uma parceria lá com a Igma, é só mencionar que viu aqui no canal ou do YouTube ou que viu lá no nosso Instagram, que você vai estar ganhando aí 5% de desconto em todas as suas compras de etiquetas e tags acima de 300 peças. Gente, o valor deles é ótimo e com desconto então fica ainda melhor. E o material é bem legal, é sintético, dá para colar e também dá para costurar. Costura até em máquina doméstica, tá bom? Então, vamos aplicar aqui a nossa etiqueta, ó, bem no meio da peça, centralizado. Eu costuro a volta toda, mas eu já vi algumas artesãs que só dão uns pontinhos aqui nas laterais. Mas eu gosto de costurar na volta toda, põe um pontinho mais larguinho, que o meu tá no 3, para não ficar um pontinho muito miudinho, que fica um ponto mais bonito, ó. E costura aqui, ó, a sua etiqueta. Olha só a costuradinha, que bonitinha que ela fica, tá? Tem outros materiais e outras cores também. Contata eles lá pra tá verificando. Quem não encontrar, pode me chamar no WhatsApp e no Instagram, que eu mando o contato da Adri diretamente pra vocês, tá bom? Gente, feito isso, a gente vai pegar aqui a parte do nosso forro. Vamos sobrepor aqui nas costas. Ó, eu não vou alfinetar, gente, porque é bagum. E o bagum, ele é um sintético. E quando você alfineta o sintético, fura e nem sempre ele volta. Não é igual o tecido, assim, que a fibra do tecido, ela fecha o furinho, não aparece tanto, né? O sintético, ele fica bem furadinho, assim, eu não gosto. Então, não vou alfinetar, vou pôr grampinhos assim, ó, tá? E vou passar uma costurinha em volta e vou refilar, porque às vezes a gente corta o forro um pouquinho maior, né, ó, como o meu aqui, ó. Ó, sobrou um pedacinho lá que eu vou ter que refilar, tá? Então, vou passar uma costurinha em volta aqui pra prender os dois. Quem quiser pôr um jatinho de cola spray, pode pôr, não tem problema, tá? E vamos fazer uma costura de segurança em volta pra prender e já deixar essa parte das costas da nossa frasqueira pronta e forrada, tá? Quem
quiser aplicar a etiqueta depois que fizer essa parte que eu tô fazendo aqui, pode aplicar, não tem problema. Só procura aplicar mais em cima pra você não acabar costurando o bolso aqui, ó, tá? Ó, então tem que ter cuidado, ó, na hora de pôr. Por isso que eu coloco antes de aplicar aqui a parte do forro, tá? Ó, todo mundo presinho, todo mundo costuradinho, tá? A gente vai refilar aqui com a tesoura. Prontinho. E vamos continuar. Parte das costas, né, já tá encaminhada. Agora a gente vai aproveitar e vamos passar uma costura de segurança também aqui na nossa parte da frente. E já vamos prender também o forro na parte principal. Já vai ficar prontinha também essa parte. Presinho. Agora a gente vai refilar também aqui com a tesourinha. Gente, se você ainda não acompanha o Ateliê da Glau nas redes sociais, eu vou deixar para você aqui o nosso Instagram, tá? Para você tá chamando a gente lá, tá olhando as nossas publicações, de repente ver algum Reels, algum vídeo legal de alguma peça que vocês queiram aprender, pode mandar lá pra gente, tá? Sempre que é possível eu dou dicas lá de bordado, de costura, se alguém precisa de alguma coisa também pode me chamar lá, que sempre que é possível eu tô respondendo, então, desculpa, se você ainda não acompanha a gente, corre lá no Instagram pra acompanhar o Ateliê da Glau. Gente, frente e costas prontos, tá? Agora a gente vai pra parte do fole do zíper. Gente, ó, já tô aqui com as duas partes já estruturadas na manta, o forro e o zíper, tá? Aqui não tem segredo, é daquela mesma forma como vocês já estão acostumadas a pôr o zíper, né? Ó, frente do zíper com a frente da peça, né? Opa, aqui. Ó, posiciona bem na pontinha e passa uma costura de segurança aqui pra prender. Agora vamos com forro. Quem quiser fazer o sanduíche e fazer uma costura só, de uma vez só, pode, não tem problema nenhum, tá? Eu é que tenho sempre o costume de fazer, gente, uma costura de segurança antes, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, ó, essa parte aqui do zíper, né, como eu falei pra vocês, ela tem 38, 39 centímetros. E o meu zíper eu cortei com 42, 43, 41. Porque sempre eu gosto de deixar uma sobrinha assim, ó, que facilita na hora de pôr o cursor, tá? Então, quando você for cortar o zíper, não corta muito assim, bem na medida. Corta sempre 1, 2 centímetros maior pra sobrar um pouquinho pra fora, pra facilitar na hora de pôr o cursor, tá? Ó, feito isso, você vai abrir, vai jogar a parte do forro pra trás e vai rebater aqui essa costura, tá? Ó, a primeira parte tá pronta, agora a gente vai pra segunda parte. Gente, feito isso, agora a gente vai pôr o cursor, tá? Ó. Então, vamos lá. Aqui. Ó. Sempre acerta aqui pra ficar bem retinho aqui o tecido, ó. A ponta do zíper, uma tá aqui e a outra tá lá, não tem problema. O que tem que tá bem simétrico, gente, bem certinho, um na linha do outro, é o tecido aqui, ó, tá? Então, ó, traz o cursor até onde se aproxima bem ali do outro zíper. E aí, só encaixar e fechar. Ó, olha só, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o que importa, ó, tem que tá bem retinho, tá?
Fechei o zíper por completo, tirei o cursor e vou passar de novo, porque eu quero que esse fole, esse zíper fique fechadinho e o cursor lá no meio da bolsinha, tá? Que vai ficar mais, vai facilitar a nossa vida na hora de fazer o fechamento do outro fole, tá? Ó, bolsinha fechadinha com um cursorzinho aqui no meio facilita na hora que a gente for fazer o restante, tá? Ó, aqui, gente, ó, também ficou retinho, o que sobrou aqui foi forro, tá? Ó, pode até já refilar essa parte aqui de forro e de zíper que sobrou, tá? Ó. Prontinho. Gente, ó, parte do fole prontinha do zíper, tá? Forradinha. A gente vai pegar a nossa parte do fole do fundo, né? Que já cortamos o forro também naquele bagum. E nós vamos pôr aqui, ó, fundo de frente com o fole de cima. E vamos passar aqui uma costurinha. Ó, feito isso, abre aqui pra ver se ficou bem certinho. Ficou, você vai vir aqui com o forro, tá? Frente do forro com o forro do zíper, ó. Frente, costa. Ó. Apoiou aqui em cima da parte do zíper e vai passar também uma costura de segurança. Nesse caso aqui, gente, ficou um sanduichão. Forro do fole de baixo, fole do zíper e fole de baixo, ó, pra vocês entenderem bem, tá? Agora, feito isso, deixa eu tirar aqui o excesso. E a gente vai abrir assim, ó, abrir o forro pra cá, segura esse, ó, tá? Pra vocês entenderem. E aqui, nessa parte aqui, você vai passar uma costurinha pra rebater e ficar um acabamento. Ó, tá? Feito isso, traz a parte do fole do zíper até aqui, no fole de baixo, ó, separei aqui o forro tá aqui solto, tá vendo, ó? Costuradinho aqui, né, ó, tirei ele de baixo. E vou costurar aqui, ó, só os dois. Ó. Passei a costura de segurança, agora eu vou vir com o meu forro que tá aqui, ó, frente, costa, mesmo processo, ó, traz ele por cima, tá vendo? Olha aqui, ó, pra vocês entenderem, ó, tá? Traz ele por cima e prende aqui e faz a costura de segurança. Essa forma, gente, dá pra aproveitar pra fazer fole de várias bolsinhas, tá? De várias bolsas que vocês queiram fazer aí. Dá pra fazer esse estilo de fole que a costura fica embutida aqui nas laterais, ó. Abriu o forro lá pra parte de trás de novo, como a gente fez ali do outro lado, só que agora ele já tá costurado aqui também. Então, você vai ter que ajeitar assim, ó, dar uma esticadinha, ó, dar uma ajeitadinha pra ele assentar, né? O lado de cá a costura já tá rebatida, então vamos rebater o lado de cá, ó. Abre novamente assim, ó, e passa a costurinha de segurança. De segurança não, de acabamento, tá, gente? Ó, aqui na lateral, ó, assim, ó, tá? Ó, e aí, olha só, ficou embutidinho aqui dentro, ó, tá? Agora eu vou refilar aqui, tá vendo, ó, que sobrou um pedacinho de forro aqui pros lados? Eu vou refilar o meu fole de baixo, tá? Até você pode passar uma costurinha aqui primeiro, ó, pra prender, ó, assim, gente, ó. Vou prender o meu forro no fole, ó.
Costura devagarinho, lembrando que o material que eu tô usando aqui, o bagum, ele é um sintético, então não costura tão correndo que pode franzir, tá? Ó, vou passar agora a costura de segurança pra prender o forro no fole de baixo. Ó. Ó, gente, ó, pra vocês entenderem, tá? E agora eu vou refilar o excesso, tá? Vou refilar aqui na minha mesa e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, refilado aqui o meu fole, ó, todo refilado, tá? A gente vai agora pra parte do vivo, tá? Ó, não tem, infelizmente, como eu dizer exatamente, gente, quanto que vai de vivo, tá? Mas dá pra mim adiantar pra vocês que vai uma média de 90 centímetros cada parte. Então, 90 na frente e 90 nas costas, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar, gente, pra vocês mais uma dica. Eu coloco, existe um calcador pra máquina própria pro vivo, tá? Mas eu coloco o vivo com esse pezinho aqui, ó. Ele é um pezinho que ele é um lado só, que ele é muito usado, ó, acho que assim dá pra ver melhor, né? Ó, ele é usado, gente, pra zíper invisível, tá? Então, eu uso esse pezinho aqui pra pôr o vivo, porque como ele só tem um ladinho só, ele costura muito pertinho ali do acabamento do vivo e fica bem perfeito. Gente, sempre no início do vivo, a gente coloca um acabamentozinho, que é onde vai ficar o encontro das duas pontas, né? Ó, o início, né? E você vai fazer a volta, o final do vivo. Aqui a gente sempre coloca um acabamentozinho, tá? Você pode fazer com o próprio tecido. Eu sempre guardo, gente, assim, ó, uns pedacinhos de sintético pra fazer isso. Aí eu pego um sintético assim que tem as cores aqui na minha estampa, né? Ou que seja da cor do tecido e uso pra fazer o acabamento do vivo, tá? Gente, ó, peguei a minha frente, tá? Vou marcar o meio dela com pique, tá? Marquei em cima, vou marcar também na parte de baixo. Ó, vou pôr o acabamento bem aqui onde tá marcando ali o meio do meu pique. Vou prender ele com uma costurinha de segurança e vou iniciar o vivo, tá? Ó, a parte gordinha aqui do vivo, gente, ó, tá vendo? Aqui é reto, ó, e aqui é um gordinho, tá? A parte gordinha pra cá. Encosta bem ali, a pontinha bem naquela marcação do pique que você fez, tá? E vamos começar. Gente, aproximei bem aqui pra vocês verem, ó. Como o calcador tem um ladinho só, a minha agulha vem bem encostadinha aqui, ó. Então, ó, na hora de eu pregar o meu vivo, ele fica bem juntinho mesmo ali, ó. A costura bem juntinha da parte gordinha ali, aonde tem que ficar, tá? Ó, chegou aqui no encontro, opa. Ó, chegando aqui no encontro, ó, você vai cortar o vivo. Ó, os dois vão se encontrar ali, ó, tá? Costura. Depois você desce o acabamento para cobrir a emenda e passa a costura aqui. Prontinho. Corta o excesso. Se em algum cantinho ficou algum excesso de material, você corta também. Só não corta o vivo, tá, gente? Prontinho. Agora, você vai fazer a mesma coisa na parte das costas, ó. Vamos dobrar.
marca o meio. Essa marcação do meio vai ajudar você também na hora de pôr o fole, tá? Ó, marca o meio de cima, marca o meio de baixo. Vem bem na marcação do meio e põe o acabamento. E vem com o vivo. Gente, feito isso, ó, prontinho aqui. Ah, Glau, esqueceu a alça. Gente, a alça eu costumo colocar aqui nessa parte do fole, tá? Então, o que que eu faço, ó? Eu vou juntar essa minha costura aqui com a minha costura do lado de cá. E vou marcar o meio do meu fole. Em cima e embaixo, certo? Aí eu vou pegar essa minha parte aqui, pode ser a frente ou as costas, tanto faz, e vou pôr ali no pique, aonde eu marquei o meio também, e vou prender. E aí eu vou fazer isso em toda a volta, ó, vou prender com grampinho. E aí eu vou fazer isso em toda a volta, que é pra ver se o meu fole deu certo com a minha frente e com as minhas costas. Se eu vou ter que diminuir ele um pouquinho ou não, aí você vai clipando ele todo, tá? Gente, ó, clipei aqui o forro, o fole, desculpa, ó, clipei aqui o fole, tá? Ó. Não, eu não botei muito clipe, não, que era só pra ver se o tamanho ia dar certo, se tinha que diminuir o fole ou não, tá? Então, você testou aqui, deu certo? Você vai pegar o fole, tá? Vai pegar a marcação do meio aqui, ó, na parte de cima, tá? Gente, vocês vão pegar a marcação do fole da parte de cima, do meio aqui, ó. Vou fazer um risquinho com giz pra ficar mais fácil aqui pra mim enxergar, tá? E pra vocês também. Ó, a marcação tá aqui. Aí, você vai marcar 7 centímetros pra cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marca. E marca mais 7 pro outro lado. E marca. Ó, marquei aqui, ó. Tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Opa. Ó, o meio, 7 pra um lado, aqui tá a marcação, 7 pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Não do outro lado do fole de baixo, do outro lado do zíper, ó. Uma marcação tá de um lado do zíper, agora eu vou fazer a marcação do outro lado do zíper, tá? Ó, 7 para um lado, 7 pro outro lado. Marquei com ferro, agora eu vou vir aqui com a minha alça, cada ponta numa marcação de 7 centímetros, tá? Ó, frente da alça com frente do tecido, tá? Vamos lá na primeira marcação do 7, coloca ali. E costura de segurança. A outra marcação de 7 vem com o outro lado, centraliza bem no meio da alça a marcação e passa. Assim, gente, ó. Olha só, a minha marcação tá aqui, ó. Centralizei mais ou menos assim no meio da minha alça e costurei, ó. Tá? Olha aqui, ó, a marcação tá aqui, ó, bem no meio da minha alça e costurei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Gente, quem quiser fazer isso aqui na bolsa, ó, pra alça sair daqui, ó, pode ser também, não tem problema, tá? É que eu gosto mais aqui no fole, então tô ensinando pra vocês esse modelo, mas quem prefere ali na bolsa,
pode pôr também, não tem problema nenhum, tá? Ó, aí vai ficar assim, gente, ó, tá? Agora, a gente vai pegar... Já vou cortar o excesso da alça que ficou aqui, pra não me atrapalhar quando eu for fazer o acabamento. Ó, gente, ó, excesso de alça que ficou aqui, eu vou cortar. Aqui tem mais um excessozinho também de alça, eu vou cortar. E prontinho. Agora, eu vou pegar o meio aqui da minha peça, onde eu marquei de giz, cadê? Tá aqui. Vou pôr bem aqui no meu pique do meio. Vou clipar tudo e vou começar a costurar. Gente, ó, bolsinha com fole clipadinho, tá? Agora, a gente vai começar a fazer a costura pra prender o fole na bolsa, tá? Ó. Então, vamos lá. Eu continuo com aquele mesmo calcador, que é um pezinho só, tá? Que seria o meu calcador de zíper invisível. Eu continuo com o mesmo calcador, tá? Porque como a gente colocou o vivo, quanto mais pertinho, gente, essa costura ficar do vivo, melhor, tá? Gente, primeira parte do fole, ó, colocadinho, tá? Ó, a gente dá uma revisada assim, abrindo, ó, pra ver se ficou certinho aqui a colocação, ó. Ó, tá? Pra ver se ele não escapou costura em algum lugar e tudo mais, tá? Eu sempre gosto, gente, de depois que ele já tá preso aqui, que ele já tá colocado, vim novamente com o pé da máquina, o mais rente que eu consegui aqui do gordinho do vivo, ó, e fazer uma costura de novo, tá? Ó, vou fazer agora aqui junto com vocês, ó, o meu gordinho do vivo tá aqui, eu consigo sentir ele com o dedo. Então, eu encosto ali, ó, o pé da máquina o mais próximo que chega, ó, e vou segurando com essa mão aqui, eu vou segurando o gordinho do vivo e tentando deitar ele assim, ó. Que é pra agulha pegar bem rente ali, pra ficar um acabamento bem bonito nesse vivo, tá? Porque quanto mais pertinho costurar, melhor fica aí o seu acabamento, tá? Amores, ó, fole todo preso, tá? Costura finalizada. A gente já vai passar o viés do acabamento aqui nesse lado, tá? Eu tô usando o viés Boneon, mas como eu falei pra vocês, pode ser viés de tecido, pode ser viés pronto, pode ser o que você tá acostumada a usar aí nas suas costuras, tá? Então, vamos lá. O viés Boneon, gente, como não precisa depois tá virando, ele é mais tranquilo de colocar, tá? Porque uma costurinha só, como ele já tem o vinco ali do meio, se você posicionar bem certinho, ele já fica ali certinho onde você tem que costurar e costura dos dois lados, ó. Aqui eu tô passando ele dobradinho, ó. Ele já vai costurando dos dois lados, não precisa virar e rebater, entende? E outra coisa também do legal do viés Boneon é que ele é um material, gente, que eu não sei explicar o que é, mas ele parece uma fita, assim, um material de elástico, só que não estica.
mas ele é maleável, então você consegue trabalhar bem ele para fazer as curvas aqui do acabamento, ó. E aí fica um acabamento mais bonito e mais fácil de colocar. Então, quem tem intenção aí de fazer bolsa, mochilinha, bolsa maternidade, aquelas mais simples, né? Eu não faço aquelas bem, assim, bem trabalhadas, de sintético e tudo mais. Eu ainda não faço, gente. Mas as bolsas maternidades, assim, mais simples, eu faço de tecido e de sintético. E eu uso sempre viés Boneon pra dentro, assim, pra colocar o acabamento do fole. E se você tem intenção também de fazer os utilitários, as frasqueiras e tal, também é legal você ter o Boneon pra fazer o acabamento aqui de dentro, ó. Porque ele é bem fácil de trabalhar, bem melhor de trabalhar, tá? Do que o viés pronto. Facilita a nossa vida nesse sentido, tá? Gente, quem não pôr o vivo vai ter mais facilidade, tá? Porque, querendo ou não, é um volume a menos de material aqui pra costurar, tá? Mas, quem pôr o vivo é só ir costurando bem devagarinho aqui como eu tô fazendo, ó. Gente, finalizou aqui o meu viés Boneon, vocês viram que eu cortei ele e dei uma seladinha com o isqueirinho, né? Ó. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só a parte das curvas, gente, ó. Olha só, não fica uma costura 100% reta, porque, né, são vários materiais, então sempre dá, né, uma mexidinha, mas olha só, fica um acabamento bem bonito dentro, ó, sabe? Bem tranquilo de colocar. Ó, eu sempre gosto de dar uma revisada aqui, ver se não fez alguma prega, não dobrou nada na hora que a gente tava costurando, tá? Não fez, não ficou, agora a gente vai vir com a parte das costas, ó. Eu vou também, né, clipar pra ele não ficar torto, não sobrar mais de um lado ou do outro, tá? Ó, então vou clipar aqui. Não precisa ser aquele clipe todo, um monte de clipinho segurando tudo. Só colocando alguns assim, ó, pra ficar posicionado no lugar certo, pra quando você for costurando, a bolsinha não ficar torta, tá? As partes do meio, assim, dela e tudo, ficar bem certinho. Sempre que a bolsa é com folha, é bom ter esses cuidados, tá? Pra não ficar toda torta. Ó. Ó, o fole encaixou perfeitamente, gente, ó, tá? Então, ó, feito isso, agora é só passar a costura em volta e passar o viés pra finalizar, tá? Então, vamos lá. Gente, prontinho, ó, viés colocado dos dois lados, tá? Agora vamos desvirar a nossa bolsinha, tá? Não é difícil de desvirar, tá? Mesmo sendo material
com vivo e sintético no forro e tudo mais, não é difícil de desvirar, tá, gente? Bem tranquilo mesmo de desvirar, tá? Ó. Ai, gente, ficou uma lindeza, tá? Ó, uma lindeza. Aqui, na parte maior, esmaltes, acetona, pacotinho de algodão e tudo mais. E aqui nesse bolsinho com tela, as lixas e os alicates, tá? Ó. Fechamento com zíper, não perde nada. Olha a alcinha. Ai, gente, que lindeza que ficou. Ó, quem quiser colocar o poazinho da alcinha pra fora, gente, também pode ser, não tem problema, tá? Ó. Aí, gente, conforme você vai desvirando, você vai ajeitando, tá? Ó, pra aparecer bem esse vivo, assim, bem certinho, tá? Ó. Gente, não tem dificuldade nenhuma pra fazer, tá? É bem tranquila, fica bem bonita, bem legal. E tem várias finalidades, né? Aqui, como eu falei pra vocês, essa é pra esmaltes, mas tem pra várias... A cliente pode dar, né, a finalidade aí que ela achar melhor, tá? Gente, essa foi a peça do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixa o seu like e já compartilha esse vídeo com as suas amigas. Acompanhe também o Ateliê da Glau nas redes sociais. Um grande beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.